surgiu uma grande luz para que as montanhas brilhassem. Aí Jesus apareceu em forma de luz para eles. Então eles oram dessa forma, glorificando Jesus, Filho, Cristo da imortalidade, nosso Redentor, nos dê poder, porque eles querem nos matar. Então para Jesus eles pedem poder para vencer os inimigos dele. Para o Pai eles pedem a iluminação, a sabedoria, então o Pai das coisas espirituais. Jesus escolheu. E quando, aí no Evangelho de Filipe, fala que quando eles quiseram alguma coisa do mundo, um discípulo pediu uma coisa do mundo, Jesus falou, pede para tua mãe, e a tua mãe vai te dar as coisas de outro. Então as coisas de outro é o quê? É as coisas desse mundo. E a mãe é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo cega os poderes que controlam esse mundo, os arcontes, os demônios, e faz com que eles deem para você as coisas desse mundo, pensando que está dando, que eles estão dando para alguém que serve eles, alguém que pratica bruxaria, satanismo, sei lá, ou alguma magia. E aí o Espírito Santo dá. Então você tem que orar direto pro Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, em nome de Jesus, me dê um carro, me dê uma casa nova. É assim. Aí eu vou contar aqui o que os apóstolos pediram para Jesus. Então os apóstolos responderam e disseram, Senhor, nós gostaríamos de saber sobre a imperfeição dos aeons e de seus pleromas. Aeons, como eu falei, são eras, são milhões e milhões de anos-luz, então são galáxias, você pensa assim, aglomerados de galáxias, isso aí que é aeon. E os pleromas é a plenitude que existem dele, a luz que tem dentro que nós chamamos de pleroma. São as luzes onde existem os deuses, onde existem tudo. Imagina as galáxias, aí você tem lá aquelas luzes, aqueles, que hoje a gente fala de hidrogênio, né, aquelas coisas, e aí lá eles imaginam que tem um monte de deuses. E como fomos detidos nesta moradia? Aí eles perguntam como é que a gente acabou caindo nesse mundo, como a gente acabou caindo dentro desses corpos frágeis, fracos, que para eles, os gnósticos, os apóstolos, eles dizem nós somos luz e caímos, estamos dentro desse corpo perecível, desse corpo que é destruído, que é criado pelos arcontes. Além disso, como viemos a este lugar? Aí eles perguntam, como a gente veio para cá? E de que maneira partiremos? E como vamos partir? Como vamos para o céu? Então os apóstolos perguntam para Jesus isso. Novamente, como retemos a autoridade da coragem? E por que os poderes lutam contra nós? Então eles estão perguntando assim, como é que a gente vai ter autoridade? Como é que a gente vai ter coragem para vencer esses poderes? E por que esses poderes, os arcontes, os demônios, todo o diabo, os Belial, tudo luta contra eles? Essa é a pergunta que os apóstolos fizeram para Jesus. Agora vamos ver o que Jesus respondeu. Eis que uma voz veio a eles através da luz, dizendo, isso é uma luz que desceu, que estava lá no meio da montanha, que eles estavam no Monte da Oliveira, dizendo, vós sois as testemunhas de que falei todas essas coisas a vós. Então é Jesus falando, mas eles não estão vendo Jesus, estão vendo somente uma luz brilhante. Mas, por causa de vossa descrença, devo falar novamente. Então Jesus falou, já que vocês não prestaram atenção quando eu falei, eu vou falar de novo. Em primeiro lugar, quanto à imperfeição dos aeons, esta é a imperfeição. Quando a desobediência e a ignorância da mãe surgiu sem o mandamento da majestade do pai, ela desejou criar os aeons. E quando ela falou, o ser arrogante percebeu. E quando ela deixou uma parte para trás, o ser arrogante se apossou dela, da parte que se tornou uma imperfeição. Essa é a imperfeição dos aeons. O que ele está falando aqui? A história toda do gnosticismo, então ele está repetindo e resumindo aqui. Então ele falou, eu já falei para vocês isso. Então ele está falando para alguém que já sabe. Então essa aqui é legal. Todos os livros são explícitos em falar isso. Eles contam a história. O livro A Sabedoria de Jesus conta detalhado. O livro Apócrifo de João conta detalhado. Então nesse livro de Pedro ele resume. E aí eu vou explicar para vocês o que ele está falando resumido aqui. Então ele fala a imperfeição dos aeons, que é os aeons, que são onde a gente vive aqui, galáxia, essa galáxia, a Via Láctea, as outras galáxias, então cada uma é regida. Esta é a imperfeição. Quando a desobediência e a ignorância da mãe surgiu sem o mandamento da majestade do pai. Então, no gnosticismo, Jesus fala assim, que existe o pai e tinha a Sofia. E a Sofia criou uma filha lá, que é a Sofia Zoe. Uma filha menor. E ela tinha a parte masculina e a parte feminina dela. E toda vez que iriam criar alguma coisa, eles tinham que ter o consentimento do pai.
Então você queria alguma coisa, o espírito invisível tinha que consentir. E essa Sofia, Zoe, ela não quis, que é a mãe do universo, ela não quis pedir, vou criar isso daqui, vou criar alguma coisa. Ela pensou só e não pediu o consentimento. Ela criou de si mesma algo, então somente da parte feminina do universo, não a parte masculina, não o macho. Então ela foi e desejou criar os Aeons. Então ela criou, ela falou e o ser arrogante veio. Então ela falou sem o pai. E dela, da respiração dela, quando ela falou, veio um ser arrogante, que é o Demiurgo, que é o Yadabaoth, que a gente fala. Tem Nebros, Saklas, tem vários nomes. Saklas é Deus cego. Então é um ser que surgiu da Sofia sem a vontade do pai. Então imagina, existe a luz, que é o pai, algo que não é criado sem a luz. A ausência da luz é a sombra, a escuridão. Então aí veio o caos. E aí a gente chama disso a escuridão, que é onde nós estamos. E quando ela deixou uma parte para trás, o ser arrogante se apossou dela, da parte que se tornou uma imperfeição. Então a Sofia, ela viu que criou alguma coisa, ela soltou, só que ela falou, vou sair daqui, vou voltar para o pai, vou voltar para a luz. Que ela viu que tinha alguma escuridão, como se fosse um aborto, assim, você despejar alguma coisa dela. E aí essa imperfeição, o arrogante, que é esse ser, e a Davot pegou uma parte do poder dela, que ele veio dela, então ele pegou e foi. E aí está escrito assim, essa é a imperfeição dos Aeons. Já em posse da parte do poder da Sofia, o ser arrogante a semeou, e ele a muniu de poderes e autoridades, e ele a enclausurou nos Aeons que estão mortos. Então ele pegou na escuridão, né, que a gente chama essa parte escura do universo, e ele pegou esse poder da Sofia e começou a criar autoridades e deuses, começou a criar os 12 arcontes deles, que é o filho dele, e aí eles foram criando, através do poder que eles roubaram, que ele pegou dela, e começou a criar esse universo do caos, que são esses 7 céus, essa parte que nós vivemos aqui. E ele a muniu, tal, e ele a enclausurou nos Aeons que estão mortos. E todos os poderes do mundo jubilaram por terem sido gerados. Mas eles não conhecem o Pai pré-existente, pois eles são alheios a ele. Então todos os poderes que foram criados por Yadabaoth, por esse demiurgo, esse arconte-chefe, então eles ficaram muito felizes. Eles achavam que ele era o Pai, que ele era o Deus o único, que ele falava para eles. Eu sou o único Deus, e além de mim não existe outro Deus. E eles foram criando planetas, criando mundos, e aí eles achavam que era o único, e eles se jubilavam, só que eles não conheciam o Pai pré-existente, que é o Pai de Jesus Cristo, que é o ser de luz, o Pai da luz que está acima de todos os universos. E aí ele fala, isso é Jesus falando. Mas eles não conhecem o Pai pré-existente, pois eles são alheios a ele. Mas este é aquele a quem eles oferecem o poder e quem eles servem ao louvá-lo. Então eles começaram a adorar esse arrogante, que é o Yadabaoth, como se ele fosse o Pai, como se ele fosse Deus. Isso que Jesus está falando. Mas ele, o ser arrogante, tornou-se orgulhoso com o louvor dos poderes. Então ele viu que todos os poderes, os arcontes, os anjos, todo mundo começou a adorar ele se tornou arrogante. Ele sabia que ele não era único. Sabia que ele tinha tido uma mãe, que foi a Sofia que criou. Mas ele foi e se tornou arrogante. Falou, todo mundo está me adorando, está aqui, então ele se tornou arrogante. É mais ou menos aquela história do diabo, que ele se acha e quer ser maior do que Deus, quer ser maior. Mais ou menos essa história aí. Mas pra gente aqui é outro. Ele se tornou invejoso, tornou-se orgulhoso com o louvor dos poderes, ele se tornou invejoso e desejou gerar uma imagem no lugar de uma imagem, e uma forma no lugar de uma forma. E ele comissionou os poderes de sua autoridade para modelar os corpos mortais. E eles vieram à existência por meio de uma falsificação da semelhança que havia emergido. Então, esse é um resumo que Jesus faz. Eu vou explicar para você o que está escrito nos outros livros. Quando esse Deus, esse arconte, ele gerou esse demiurgo, ele viu que os outros anjos, deuses, as potências estavam adorando ele falou, eu sou Deus, sou o único Deus. Só que aí Jesus e a Sofia, que era a parte feminina, eles reprovaram ele, apareceram na forma de uma luz. E nessa luz eles falaram, você não está sozinho, você não é o único Deus. Ele falou para todo mundo ouvir.
existe outro além de você, existe o homem, existe o Adamas, né, que a gente chama o primeiro homem, existe um ser acima de você. E aí eles ficaram, só que eles não viram a imagem, que tinha luz, só que na água refletiu uma imagem, como se fosse a imagem de um homem. E aí eles falaram, vamos criar alguma coisa semelhante a esse que falou com a gente, que é acima, para que eles não nos destruam. Então, se ele vê alguns corpos, alguns seres criados à imagem dele, eles não vão nos destruir, porque os outros deuses, os outros anjos começaram a questionar ele. Falou, você não falou que era o único Deus? Você não falou que você era único e não existia? Que poder é esse que falou que existia antes de você, que falou com a gente? Então eles começaram a criar um falsificado. A partir da imagem que eles viram na água, eles criaram os corpos mortais, criaram Adão e Eva, criaram essas histórias todas que você tem na Bíblia. Isso é Jesus falando num livro apócrifo gnóstico, Carta de Pedro a Filipe, que eu estou lendo, tá? Quem chegou agora, quem está aqui. Então é bem interessante você refletir, porque existem várias visões. Então cada um tem pessoas que preferem acreditar que Deus veio, falou com Adão, criou Adão e Eva no sexto dia, e comeram a maçã, e expulsaram do... É uma coisa simples. Aqui no gnosticismo não tem nada simples. É milhões e milhões de anos, bilhões e bilhões de anos, milhões e milhões de seres, bilhões de deuses, anjos, arcanjos, até chegar na gente. A gente é um pontinho no meio do universo de bilhões e bilhões de anos. É isso que é o gnosticismo. A gente tira essa arrogância do homem de achar eu sou o centro do universo, Deus para me ouvir. Não é assim no gnosticismo. A gente é o último dos últimos a serem criados. Aí ele fala assim, quanto ao pleroma, que ele vai explicar o pleroma. Eu sou aquele que foi enviado em corpo por causa da semente que havia caído. E descia em seus moldes mortais. Aqui ele está falando que Jesus, ele desceu nos moldes mortais, que é o corpo, no corpo humano, para humilhar esse arrogante. Mas eles não me reconheceram. Eles acreditavam que eu era um homem mortal. Então ele fala aqui, todo mundo achou que eu era um homem mortal, Jesus falando. Então ele fala, eles acreditaram que eu era um homem mortal, porque eles viam ele, ninguém fala, veio do universo, tem essa luz. Eles achavam que Jesus era um ser imortal, igual até hoje os judeus acham que ele era simplesmente um profeta. Mesmo as pessoas que são cristãs ou católicos, eles vê lá Cristo pregado numa cruz, adoram santos como se fosse uma coisa assim, tá bom, é um homem lá que veio, mas não tem essa dimensão que Jesus veio do infinito, acima desse universo que a gente vive, para trazer o conhecimento do Pai pré-existente, para que a gente, nós somos imortais, voltar para o Pai. É isso. Então esse conhecimento não tem preço. Quem falou? Yuri, isso mesmo, a gnose é perfeita. Só quem é do Pai que vai entender isso. Eu nem fico preocupado se tem muita gente, se milhares de pessoas entendem, porque é um conhecimento tão íntimo, que só quem tem a luz dentro que vai reconhecer o que está escrito aqui. Eu leio como se para mim fosse a coisa mais simples do mundo. Mas tem pessoas que para elas não vai fazer sentido algum, e eu respeito, eu entendo, pode passar, mas eu falo assim porque, como Jesus falou, é 1 em 1000 e 2 em 10.000. Então em 1000 pessoas a gente vai falar com uma pessoa que é irmão, que vai entender e vai conhecer a gnose, que tem a gnose dentro de si, que é a luz. Então ele fala assim, mas eles não me reconheceram, eles acreditavam que eu era um homem mortal. E eu falei com aquele que pertence a mim, e ele me ouviu assim como vós também me ouvistes hoje. E eu lhe conferi autoridade, para que ele pudesse participar na herança da sua paternidade. Então, uma coisa interessante do gnosticismo também é isso. Jesus, ele fala que ele desceu, tá? Ele desceu no meio do corpo mortal. Só que aqui, não é que simplesmente aquele corpo que as pessoas viam Jesus. Quando Jesus foi batizado lá no Rio Jordão, e aí veio o Espírito Santo na forma de pomba, e veio lá tudo aquilo, e Deus fala dele, aquele momento Jesus recebe o poder que a gente chama de Sete, que é o Sete, é o Filho do Pai. Então, na realidade, esse Salvador, ele desceu para dentro de Jesus naquele momento. Antes ele era um homem, lógico, que tem a luz igual nós. Mas aí quando o Sete veio, ele entrou dentro desse corpo e ele fala dentro do corpo, que dentro do corpo dele tem, e ele fala para ele, desperta ele. E aí ele desperta e faz ele lembrar que ele é filho do Pai.
E aí que Jesus começa a fazer os milagres, então ele começa a ter essa parte, essa luz e o Espírito do Pai, por isso que o Espírito Santo, por isso que você só se torna filho do Pai quando você recebe o Espírito de Deus, porque daí ele faz você lembrar quem você é. E aí você não tem só a parte feminina, que é a parte da mãe, que você foi criado, que é esse corpo que vem dos arcontos. Aí você começa a ter a parte masculina, que é a parte do pai pré-existente. Aí não é que é uma coisa de macho ou fêmea machista, não. É uma coisa de alma mesmo, assim, que a gente fala a mente racional e a mente espiritual. Então é como se fosse a parte do corpo, anima e animos. A gente tem, todo mundo tem essa parte feminina e masculina. Então essa parte masculina que vem do espírito, que é a racionalidade, que você começa a entender essas coisas espirituais. E aí ele fala: eu lhe conferi autoridade para que ele pudesse participar na herança da sua paternidade. Eu tomei. Eles se completarem em sua salvação. Aqui tá com reticências, aqui foi perdida uma parte. Então não dá para entender. E sendo ele uma imperfeição, por esse motivo ele se tornou um pleroma. É por causa disso que vocês estão sendo detidos, porque vós pertenceis a mim. Quando despirdes de vós mesmos o que está corrompido, então vós vos tornareis iluminadores em meio aos homens mortais. Então ele fala assim, é por causa disso que vós estáis sendo detidos, porque vós pertenceis a mim. Quando despirdes de vós mesmo o que está corrompido, então vós vos tornareis iluminadores em meio aos homens imortais. Então esse é o livro Carta de Pedro a Filipe, da Biblioteca de Nag Hammadi, Jesus falando. Quando ele conta essa história aqui, quando ele fala que ele acordou o que estava dentro dele quando ele desceu. Então ele acordou Jesus, o Salvador. E aí ele fala, ele se tornou santo, ele se tornou iluminado quando ele se despiu do corpo. Então quando ele renunciou tudo que era do corpo, que era do mundo, ele se tornou iluminado. E quando ele foi e morreu aí e deu a vida dele, aí ele se tornou luz, aí ele se tornou pronto para ir para o Pai. E aí ele conta aqui, fala nessa parte, que nós estamos sendo detidos, que os apóstolos estão sendo detidos por isso, porque pertence a ele. Então quando você está aqui nesse mundo, você começa a pensar, por que dá muito errado algumas coisas para mim? Por que eu começo a fazer alguma coisa e não dá certo? Eu penso, meu relacionamento não dá certo, minha família é só briga, eu não consigo um emprego legal, não consigo estudar, não dá, assim, tudo que você vai fazendo parece que não prospera, parece que não dá certo. É porque você é de Jesus, entendeu? É porque você pertence a ele, você que tem esse conhecimento, essa gnose. E aí quando você começa a ter esse conhecimento, você começa a buscar, quem controla o mundo são esses poderes malignos. Aí eles veem você, e aí eles vão te deter, eles vão te atacar. Mas eles começam a te deter por quê? Porque você ainda está ligado à carne. Por mais que você creia em Jesus, você ainda está ligado à matéria, você ainda não renunciou ao mundo, não renunciou aos desejos do mundo, àquilo que é importante. Não é só tipo parar de fazer, não é isso. Eu não vou ouvir uma música, não vou usar um tipo de roupa, não vou falar com pessoas assim, não vou ir para algum lugar, não. A renúncia é você não ter apego. Por isso que Jesus fala assim, você não pode ter dois senhores. Então ele fala, não ajunteis tesouro na terra, para que o seu coração não esteja na terra, seu coração tem que estar no céu. Então esse sentimento é isso, você tem que se despir, é você não se apegar ao mundo, não se apegar às coisas materiais. É como se você despertasse mesmo da Matrix, você vê que tudo é uma ilusão, e aí você não se apega, e aí você renuncia. Você sabe e tem o controle de si mesmo, que daí esse é o conhecimento de si mesmo, e aí você se despe dessa carne, você começa a buscar o descanso do Pai, e aí tudo que você busca é somente Deus, você vai viver essa vida, mas sem se apegar a essa vida, sem se apegar à família. Você ama a sua família, mas você não está apegado a ela. Então você consegue deixar, por isso que Jesus falou, aquele que me ama, pegue a sua cruz e me siga, abandone pai e mãe, deixa tudo. Ele falou lá para o jovem rico, você é perfeito, você não faz nada, então dá tudo que você tem para os pobres e me segue. Porque ele sabia onde doía, então você pega onde dói. Então esse é o ponto. Aí ele fala assim, se você, quando despirdes de vós mesmos o que está corrompido, que é esse a alma que está corrompida, esse corpo que está corrompido,
Aí ele fala: então vós vos tornareis iluminadores em meio aos homens mortais. Isso é muito forte. Então ele fala que você vai começar a... Sim, eu sou gnóstico. Então você vai começar a ser um iluminador no meio dos homens mortais. Tem uns livros que falam que nós somos reis imortais dentro de um reino mortal. Então esse conhecimento de si mesmo te dá essa imortalidade. E você começa a ter luz e você começa a iluminar o mundo, iluminar os homens, iluminar as pessoas. Então é uma coisa muito simples, mas é muito difícil de fazer. Você abandonar realmente, assim, até hoje, assim, eu não sou santo, eu não sou a pessoa mais... nada assim, se você me comparar, não sei, com qualquer pessoa, e você vai olhar e vai falar assim, não, é um homem normal. Mas não é, eu posso ter as coisas, mas eu não me apego às coisas. Quem me conhece sabe. Eu posso fazer as coisas, mas eu não me apego, não coloco o coração, não coloco... Então, esse é o sentido de você se despir, sabe? Do não ter o apego, não ter o medo de perder. É mais ou menos aquele medo de perder, sabe? Todo mundo que tem apego tem um medo de perder. Aí eu comprei um carro, aí você fica assim, não faz nada, porque você tem medo de perder, medo de cobrar, de alguém roubar, e você não tem paz e você não fala com Deus. Você tem uma pessoa, você fica com medo de perder, você tem seus pais, você fica com medo de perder. Então o Espírito Santo sempre me ensinou assim, você quer ter intimidade com Deus, é não ter medo. Você quer ter intimidade com Jesus, é não ter medo, porque o medo é o contrário da fé. Então toda vez que você tem medo, você está falando para Deus, para o Pai, que você não acredita que Ele é capaz de te proteger, de cuidar de você. Então isso te afasta de Deus e te traz de volta para o medo da carne. Hoje em dia as pessoas sofrem muito com ansiedade. E o que é ansiedade? É o medo de não saber o que vai acontecer. O que é ansiedade? É você ficar ansioso pelo futuro. E Jesus falou, não fique ansioso por coisa alguma. Se o Pai cuidava lá de Salomão, dos lírios do campo, de todo mundo, Ele não vai cuidar de você? Ele não vai? Então, esse conhecimento, isso é a fé. Você saber que Pai vai cuidar de você, que o Espírito Santo te guia. E aí isso te traz para a luz. É você renunciar a isso, o medo. Quando você tem medo do que vai acontecer, você não acredita em Deus, você não confia. E você tem que entender que Deus não ama a humanidade. Esse é um conceito muito difícil de entender no gnosticismo. Que Jesus fala que o Pai não é um amante da humanidade. O Pai não está toda hora olhando, olha, eu vou hoje abençoar aquele ali. Ó. Hoje, nossa, sem ele pedir, eu vou abençoar. Não, ele fala assim, o Pai ele é conquistado por orações. Se você não orar, não insistir, não falar, ele não vai fazer. Então você tem que orar muito, você tem que acordar de madrugada. Tem aquela parábola lá da viúva que fica brigando, fica gritando na casa de um juiz 3 horas da manhã para ele julgar a causa dele. Aí Jesus falou, você acha que o juiz vai julgar a causa dessa viúva? Ele nem tá nem aí pra ela, mas ele não vai fazer porque ele ama ela, porque ele quer ajudar ela. Ele vai fazer porque ela tá incomodando, tá ali enchendo o saco. Igual da parábola do vizinho também. Então isso é simplesmente o que está escrito nos livros gnósticos. O Pai não fica ansioso para te dar tudo, para te proteger. Não, você tem que pedir. Jesus veio para te dar esse conhecimento do Pai e você tem que pedir para o Pai em nome de Jesus para que Ele te dê. E insistir mesmo, assim. Você tem que pedir. Não é Deus tá ali toda hora pronto para te ajudar, te abençoar. Você que precisa de proteção, você tem um anjo lá da guarda. Você precisa de milhões de anjos para te proteger de todos os demônios que estão tentando te destruir, fora as pessoas que ficam mandando pensamentos ruins para você, com inveja, olho gordo, essas coisas. Então, para você conquistar, você quer vencer os demônios, você tem que pedir pro Espírito Santo, porque o Espírito Santo está aqui na Terra. Então, você fala, Espírito Santo, destrua esses demônios que estão tentando destruir minha vida. Então, é diferente, assim, você tem que ter esse conhecimento de com quem você fala, por que você fala. E a gnose traz isso. Aqui é gnosticismo na prática. Eu ensino o que você quer saber para fazer, para viver uma vida em paz, para ter descanso, porque o segredo é o descanso, não é ser rico, não é campanha para ser rico lá, que tem nas igrejas, fogueira santa de Israel, nada disso. Aqui é conhecimento. Você, através do conhecimento, sabendo para quem orar, como orar, e sabendo o que buscar e o que falar quando tiver sentindo mal. Quem nunca à noite, né, sente aquele arrepio, vê um vulto, e aí a pessoa se esconde debaixo da coberta e fica esperando que
que é aquela sensação de que tem um espírito passe. Ele fala e ora assim, não sabe nem orar. E eu tá lá passando na rua, ver alguém tendo uma epilepsia, alguém mesmo endemoniado em casa, bravo, assim, e não sabe o que orar. E é simples, você pode orar até no pensamento, e não é falar, você fala no pensamento, você fala assim, Espírito Santo, amarra esse demônio, em nome de Jesus. Sem falar, quando eu expulsava demônio muito assim, agora eu não vou mais na igreja, porque o lugar de expulsar demônio é na igreja. Gente, você quer expulsar demônio, vai na igreja. Quando eu vou em qualquer outro lugar, não expulso demônio de ninguém. Não tem demônio, parece, nas pessoas. Mas na igreja, parece que todo mundo tem demônio lá. Não sei se alguém vai na igreja, mas eu ia em igreja evangélica, né? Aí tinha dia assim que eu tava assim, lá no fundo, parado. Aí o Espírito Santo falava pra mim, ó, vai manifestar o demônio naquela mulher ali, lá na frente. Aí eu ficava olhando. Aí ia lá, manifestava. Aí os pastores brigando, em nome de Jesus, botando a mão na cabeça lá. Aí eu falava, Espírito Santo, tira o demônio dela. Mas sem falar, no pensamento, assim, amarra tal e tira. E é assim, porque quando você precisa falar, você acredita que Deus ele não tá dentro de você. E quando você tem a fé tão grande que você pensar e Deus vai fazer, isso é que você entende que o reino de Deus está dentro de você e está fora. Então não importa se eu falar ou não, Deus vai. Tinha às vezes, quando eu tinha 15 anos, eu acho, teve uma menina que ligou para mim e falou, eu tô aqui, tava orando, aí o demônio manifestou, não tô conseguindo tirar, pede para Deus, pro Espírito Santo para tirar. E eu falei no telefone, falei, Espírito Santo, em nome de Jesus, tira o demônio dela. E saiu. Então é uma coisa assim que você tem que ter essa condição de ter essa fé. E não ter medo. Porque a partir do momento que você tem medo, você não confia em Deus. É mais ou menos assim. Se você tá andando com seu pai lá, você é uma criança, tá andando com seu pai, aí chega lá uma outra criança, vem um gato lá, um bicho pequeno, e vem te pegar, e você fica com medo, e seu pai é forte, seu pai é, sei lá, um lutador, é muito forte assim, e você fica com medo, seu pai vai ficar com quê? Vai falar, nossa, meu filho não confia em mim, minha filha não confia em mim, eu sendo um lutador, sendo forte aqui, mesmo qualquer pai, vai se sentir mal, porque você não confia, ou um namorado, uma namorada lá tá com medo e um namorado lá pra proteger ela. É mais ou menos essa sensação que a gente tem que pensar que o Pai, que Jesus, que o Espírito Santo tem quando a gente tem medo de demônios, que são seres fracos perto da majestade do infinito do Pai. Perto de qualquer coisa, não tem nada. Homem, se tiver medo de alguém, de um homem, de ladrão, de qualquer coisa, você tá com medo e você não entende que o Pai é o ser que está acima de tudo. Eu nem posso chamar ele de ser. O Pai é a luz infinita, é o Pai da luz, né? Nem a luz, ele é o Pai da luz que existe. Então não existe nada mais rápido que a luz. O Pai, ele está acima, porque ele é o Pai da luz. Então mais ou menos você tem que ter essa noção da grandeza de Deus. É isso que o gnosticismo traz. Eu vou continuar lendo aqui, que daqui a pouco eu vou parar porque eu quero jantar. Tava fazendo minha janta e parei aqui. Aqui. Então, onde estava? Aqui, ó. E essa é a razão que vos levará a lutar contra os poderes, porque eles, assim como vós, não descansarão, pois não desejam que vós sejais salvos. Então, o que ele está falando aqui? Eu vou repetir, porque tem gente que não consegue entender, né? Eu falo como se eu soubesse, todo mundo soubesse. Jesus falando. E essa é a razão que vos levará a lutar contra os poderes. Os poderes aqui são os arcontes, os demônios, tudo que controla o mundo. Porque eles, assim como vós, não descansarão, pois não desejam que vós sejais salvos. Tá, aqui Jesus está falando assim, você tem que lutar contra os demônios, contra esses poderes, porque eles estão lutando contra você. Por quê? Porque eles têm inveja de você. Por que os demônios, os arcontes, todos eles têm inveja? Porque eles não têm descanso, tá? Então eles não querem que você seja salvo. Então eles lutam para você não ser salvo, porque eles não vão ser salvos. Porque eles não podem ter o descanso, que o único descanso é no Pai. É você subir para o Pai imortal, o Pai da luz. Então aí você vai descansar, não vai ter nada que vai te fatigar, nada. Assim, você vai ver na eternidade, na plenitude. E esses demônios, essas coisas, eles sabem que eles vão ter esse descanso. Eles vão perecer, eles não são imortais, eles são mortais. Não tem, os deuses, os demônios são imortais. Não, eles vão... O Pai vai vir, Jesus vai vir, vai destruir todos o universo deles, que eles criaram. Então eles veem que existem nós, que somos filhos do Pai, e eles identificam, no meio de todo mundo que tem escuridão, vê lá uma luzinha lá em cima de você, como se fosse uma luz, assim, que estivesse dentro de você, e fala assim, aquele ali é cristão, mas ele é cristão gnóstico, ele tem a gnose dentro dele. Então eles vão destruir você, eles vão querer destruir você e impedir você de alcançar a salvação. No gnosticismo nós temos a reencarnação, nós acreditamos na reencarnação. Porque é uma coisa assim,
você entende que para subir para o Pai, você tem que ter o conhecimento do Pai. Você não vai conseguir, é igual, ir para a casa do seu pai se você não conhecer ele. Imagina uma pessoa que nasceu lá, é a mãe, teve filho, só que ela não sabe quem é o pai. Aí a pessoa nunca vai poder ver. Eu já tive uma namorada assim, uma ex-namorada, né? Aí ela não sabia que era o pai dela, com 23 anos. Aí do nada contratou lá um detetive, aí ela foi e descobriu que era o pai dela. Aí ela foi, ele morava em Minas, aí ela foi e falou pra mim, eu descobri que era meu pai. E ele tem dinheiro. Aí ela falou, ele quer me dar um salão que ela era cabeleireira, quer me dar um salão lá na casa dele, ele tem um mercado tal, quer me dar um carro, vai me dar tudo. Aí eu falei, então vai, né? Aí ela foi, pegou as coisas dela e foi morar com o pai dela. Então, aí ela largou tudo aqui em São Paulo e foi lá pra Minas morar com o pai dela e tal. Eu até fui lá visitar ela antes de terminar, a gente foi pra Capitólio e tal. E aí foi. Mas essa é uma história pra entender. Quando você não conhece seu pai, você não pode ir pra casa dele. Então você não vai poder ir pro céu. Eu não vou chamar de céu, porque céu é um conceito daqui de baixo, né? Tipo, tem vários céus e tal. Mas você não vai conseguir ir pro reino do Pai, você não vai conseguir ir pra luz, voltar pra luz, se você não sabe o caminho. Jesus, por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, ninguém vai pro Pai sem mim. Então, esse é o caminho, Jesus é o caminho. Então Jesus é o caminho porque ele veio te ensinar o caminho até o Pai. Então Jesus veio te lembrar, é como se fosse seu irmão, aí ele vem e te lembra, fala, olha, você não é órfão, você tem um pai e você tem que voltar para ele. Aí você vai e volta para ele. O que é a reencarnação? É quando você vem, nasce aqui, você não tem o conhecimento, você não ouve a palavra de Jesus, aí você vai tentar ir pro céu lá dos arcontes. Aí eles vão pegar você e vão te barrar, porque você não é deles. E aí ele vê que você não é deles. Aí ele manda você de novo pro corpo aqui. E você só vai conseguir voltar pro Pai quando você conhecer. Então você vai vir milhares de vezes aqui, vem, até você ter esse conhecimento que eu tô te ensinando agora, tá aqui nós, para você poder voltar pro Pai. Isso é a reencarnação pros gnósticos. Você fica voltando porque os arcontes te impedem de ser salvo. E eles ficam te impedindo de conhecimento. Você deve estar aqui e tá querendo mudar tal, e não ouvir até o fim. E aí você vai perder isso e vai ter que ficar voltando. Tem aqueles que não voltam, que já conhecem, que já vêm só uma vez para esse mundo. Eu acredito que eu seja um, porque eu não lembro das minhas outras vidas. Nem penso nisso. Então aqui, voltando. Então, os apóstolos veneraram novamente, dizendo, Senhor, conta-nos de que forma devemos lutar contra os arcontes, tendo em vista que os arcontes são superiores a nós. Então aqui os apóstolos, eles adoraram, porque Jesus falou aqui isso, e eles falaram assim, como é que a gente vai lutar contra esses arcontes? Porque eles são maiores do que nós, eles estão acima de nós, eles são superiores. Então eles têm essa noção, né? Eu acho que as pessoas, uma coisa do gnosticismo que é muito interessante, na igreja ou em qualquer lugar as pessoas falam assim, nós somos maiores que o diabo, nós somos maiores do que os demônios. Não, no gnosticismo os apóstolos têm noção que eles não são maiores que os arcontes que comandam o mundo e que eles acabam com a gente se a gente não tiver Jesus, não tiver o poder de Deus. É simples isso, a gente é pó. Imagina, tem uns filmes que é muito interessante, aqueles eternos, assim, conta mais ou menos, que um arconte, que um deus, como se eles controlassem o mundo, estivesse aqui dominando as galáxias, o livro Destino de Júpiter, vários, até os Vingadores lá. Você pensa assim, como se fosse o Thanos, assim. Mas isso é um arconte, mas é maior do que eles, assim. Então a gente não é nada perto deles. Eles comandam e controlam galáxias, igual a Marvel lá, a Capitã Marvel lá, que vai voando para vários mundos. É isso que existe. A gente acha que nós somos os únicos aqui no universo. Não. No gnosticismo é tudo isso, só que a maioria das coisas são tudo invisível. A gente não tem capacidade para enxergar o mundo, o invisível que existe. Então existem muitas coisas, e os arcontes são mais poderosos que nós, então a gente tem que ter noção disso. E a gente tem que ter respeito com Jesus e não ficar igual as pessoas ficam, eu ofendo tal, o demônio, sei lá, ficar desafiando tal. Não, você tem que baixar a bola e falar, é o Espírito Santo que faz. Eu nunca expulsei um demônio, eu nunca, eu tenho poder lá, vou chegar no demônio, eu te mando embora. Não, eu falo, Espírito Santo, amarra ele aí. Pai, manda uns anjos aí para me ajudar. Jesus, eu tenho essa humildade, porque eu sou pó, eu não sou nada. A gente tem que ter. Então os apóstolos falaram para ele.
E aí ele fala, então os apóstolos veneraram novamente, dizendo, Senhor, conta-nos de que forma devemos lutar contra os arcontes, contra os demônios, tendo em vista que os arcontes são superiores a nós. Pensa os arcontes como os principados e potestades lá que está na Bíblia. Então uma voz surgiu a eles da aparição, dizendo, agora vós lutareis contra eles desta forma, pois os arcontes estão lutando contra a alma do homem. Eles estão lutando contra a alma, não é contra o corpo. Então eles estão lutando contra o homem interior. Aqui Jesus está falando, é dessa forma que vocês vão lutar contra ele, contra os principados e potestades. E vós tereis de lutar contra eles da seguinte forma. Ele fala, como lutar contra os arcontes? Uni-vos e ensinai ao mundo a salvação com uma promessa. É isso que eu estou fazendo. Me unindo com vocês, ensinando ao mundo, ensinando a vocês a salvação com uma promessa. É assim que nós vencemos os arcontes, porque eles lutam contra a alma. Se eu podia aqui, ó, eu podia estar numa balada, podia estar num barzinho, hoje é quinta-feira, eu tô de férias do trabalho. Podia estar em qualquer lugar, mas eu paro, tô com fome, podia estar jantando, mas eu paro para ensinar a salvação como uma promessa, para ensinar vocês a subir para o Pai. E isso é o que destrói os arcontes. Porque o que os arcontes têm? Eles estão brincando, porque eles comem como se fosse comer almas, assim. Eles criam as almas para eles, para dar energia para eles. A partir do momento que eles perdem mais almas, e eles não têm essas almas, nós estamos destruindo eles, entendeu? Então, cada vez que eu salvar uma alma, salvar vocês, eu tiro um poder deles. E eles vão perdendo o poder, vão perdendo as almas que eles estão achando que vão criar. Porque eles vão sofrendo muito trabalho para quê? Para criar essas almas, para elas pecarem, errarem, eles se alimentarem disso, para eles julgarem elas, né? Que o arconte-chefe lá, ele é o que julga. Quando passa lá, ele vai julgar as almas, para depois os demônios no firmamento julgar, destruir as almas. Aí as almas que vão para Belial, que vão para o Hades, alimentam lá os demônios do diabo, de Belial, e eles se alimentam das almas. Então essa é a ideia. As pessoas pensam, não existe inferno. Não existe, a gente chama de Hades. E não são um inferno, existem os 5 arcontes dos 5 infernos, os 5 Hades que existem. E não existe um céu, existe 7 céus. Mas os céus também, que está abaixo do 8º, são dominados por arcontes que são maus. Então as coisas que estão lá no céu também não são boas. Então é muito engraçado isso. E eles comem almas. Roubam almas. E aqui, uni-vos e ensinai ao mundo a salvação como uma promessa. E vós enchei-vos de coragem com o poder do meu Pai. Então ele falou assim, você tem que ter coragem com o poder do meu Pai. Então isso que eu estava explicando, você não pode ter medo, para de ter medo. Se você é cristão, você não tem que ter medo de nada. Se é cristão, você não tem que ter medo de demônio, você não tem que ter medo de perder emprego, você não tem que ter medo de doença, você não tem que ficar o dia todo pensando, eu vou morrer, eu vou ter uma doença, minha família vai morrer, vai acontecer isso. Não acorda o dia e fica, meu dia vai ser uma desgraça, nada dá certo pra mim. Quem é cristão tem coragem e tem o poder do Pai. E essa coragem é você entender que você está com o Pai do Universo. Jesus trouxe para você o conhecimento de você poder orar diretamente para o Pai que está acima de bilhões e bilhões de estrelas, de galáxias. Então não tem nada nesse mundo que vai destruir sua vida. Nada nesse mundo. Não existe nem tribulação, nem nada que vai fazer você perder a sua vida. Você só vai morrer quando o Pai quiser. Não tem nada, não tem político, não tem situação financeira, você não vai passar fome, você não vai perder seu emprego, não vai perder sua casa, não vai, ter filho doente, não vai ser assaltado, não vai ser roubado, você pode estar em qualquer lugar, Deus vai te proteger. É isso que você tem que entender. Você é cristão? Então para de ter medo. Então para de agir como uma pessoa fraca. Entenda que você é filho do Pai do Universo. Então não tem macumba, não tem macumbeiro, não tem satanista, não tem olho gordo, nada que vai destruir. Fulano fez macumba para tirar meu marido, minha esposa. Não tem. Só você pode destruir sua vida. Só você. E como você pode destruir sua vida? Tendo medo. Assim que você destrói sua vida. Se você tiver medo, viver com medo toda hora, com ansiedade toda hora, você vai destruir sua vida. Porque os arcontes vão ver que você não está com a proteção do Pai. Porque a partir do momento que você tem medo, o Pai se afasta de você. Jesus se afasta de você. E aí você começa a vibrar
na matéria, vibrar na escuridão, você perde a luz. E aí quando eles não veem Jesus em você, aí eles fazem tudo com você. Eles te atacam. Por isso que Jesus falou uma história, uma parábola. Ele falou assim: quando um espírito maligno sai de um homem, ele vai para lugares desertos. E aí ele fica lá rodeando. E depois de um tempo ele pensa assim: eu vou voltar para o lugar de onde eu saí. E aí eu vou voltar, só que ele pensa, aquele que me tirou de lá, ele é mais poderoso do que eu, é forte, que é o Espírito Santo. Então quando ele volta para aquela casa, que ele fala, eu preciso voltar para minha casa, que o nosso corpo é uma casa para os demônios. E aí ele fala, eu vou voltar para lá, mas ele volta e traz 7 espíritos piores do que ele. E aí quando ele chega na casa, se ele vê aquela casa ornamentada e vazia, toda limpa, o que ele faz? Ele entra na casa de novo, e o estado daquela pessoa se torna 7 vezes piores. 7 vezes pior do que antes. Então você não deve começar o caminho com Jesus e parar no meio. Começou a andar com Jesus, fala, Espírito Santo, vem, me enche. Aí depois você fica com medo e se afasta do pensamento e da palavra. Aí o que acontece? Vai vir 7 vezes pior, vai vir 7 arcontes, 7 demônios que vão tentar e te destruir. Aí que começa tudo a dar errado. Então você começou o caminho, entendeu? Vai até o fim e se revista com a coragem. Então uma coisa que Jesus fala para todos os apóstolos, fala para Pedro, tenha coragem, e eu estou com você até o fim. Ele fala, há 2000 anos ele está, e ele está comigo, está com você, e não existe essa de, Jesus era só um profeta, Jesus era só um homem, um sábio. Não, Jesus é o filho do Pai do Universo, e você é filho do Pai do Universo, você é filha. Então ele tinha essa noção, ele tem essa noção. Não posso falar de Jesus no passado que ele é. Então você tem que entender isso, e você é. Se Jesus andava sobre as águas, você tem que andar sobre as águas, andar sobre os problemas. Você quer multiplicar pão, você ora e fala, Deus, não tem comida na minha casa, vai ter comida, multiplica. E você determina as coisas pela fé. E você repreende demônios, destrói tudo pela fé. Então é essa a ideia de ter fé e não ter medo. E ele continua aqui falando, vamos voltar. Aí ele fala, e vós enchei-vos de coragem com o poder do meu Pai, e permiti que vossas orações sejam conhecidas. Então ele fala, se você quer, você tem que conhecer, você tem que orar ao Pai, faça com que suas orações sejam conhecidas. Tem gente que acorda de manhã e não faz uma oração, passa o dia inteiro sem fazer oração, e fala, eu sou cristão. É cristão não sei na onde. Se você ora, não é, vou orar 1 hora por dia. Você tem que estar andando no ônibus e pensando, Pai, me ajuda. Vê uma pessoa lá, acontece, Pai, sabe? Fala, não fica com um monte de pensamento besteira. Para na hora, fala assim, Pai, em nome de Jesus, me ajuda nisso. Jesus, me ajuda naquilo que eu preciso, me dá sabedoria. Nossa, e conta a sua vida para Deus. Nossa, viu, aconteceu isso aqui. Conversa como se fosse o Espírito Santo, é maravilhoso. Então você tem que entender que essa oração não precisa ser um momento de oração. Eu vou acordar de manhã, ajoelhar e orar. Não, a oração é contínua, a oração é conversa, porque Deus está dentro de você. Então começa a falar consigo mesmo, dentro de você, e fala, Espírito Santo, o que eu estou fazendo? O que eu tenho que fazer? Eu, quando era criança, mas não vou falar, Espírito Santo, eu compro essa bala ou não compro? Eu compro essa bolacha ou não compro? Então, você aprende a pedir e perguntar nas coisas pequenas, porque quando tá aquela pressão de ter uma decisão muito grande, eu escolho esse emprego ou não, eu termino um relacionamento ou não, eu falo com alguém ou não, aí você vai ter esse hábito de falar com Deus, falar com o Espírito Santo. E aí, essa é a oração. Aconteceu alguma coisa, tô com dor, fala, em nome de Jesus toda dor sai. Tô com dor de cabeça, em nome de Jesus toda dor sai. Pai, tira essa dor, Pai, envia um anjo aqui, envia o arcanjo Rafael. E você tem o conhecimento e falar com Deus. Deixa eu terminar aqui. Eu vou ler só uma parte, depois eu faço outra live. Aqui. E ele, o Pai, olha, ele falou, permitir que vossas orações sejam conhecidas. E ele, o Pai, vos ajudará, assim como vos ajudou ao me enviar. Então ele fala, se você fizer a sua oração conhecida, o Pai vai te ajudar. Porque ele já te ajudou me enviando. Então o Pai olhou e viu que nós estávamos sendo aniquilados pelos arcontes, pelos demônios. Então ele falou, eu vou mandar meu filho. E ele ajudou a gente já mandando o filho dele para esse mundo, para fazer que a gente conhecesse o poder dele. Então o que a gente entende disso, e Jesus fala, então você tem que fazer a oração conhecida e acreditar que o Pai vai te ajudar, porque ele já te ajudou enviando Jesus. Então ele não tem nada mais que ele não possa fazer. Se o Pai enviou o próprio Filho unigênito dele para te ajudar, você acha que o que você pedir ele não vai te dar?
Então você tem que ter essa fé. Se o pai, imagina, eu sou pai, né? Eu não sou pai ainda, mas se eu tivesse um filho, eu não ia enviar para te ajudar. Eu nem te conheço, mas eu não ia te enviar, porque você é ingrato, eu sou ingrato, eu não ia enviar. Mas se eu já enviasse meu filho para te ajudar, para te apoiar em alguma coisa, você acha que outra coisa você pedisse para mim uma comida, para eu te comprar comida, eu não ia te dar? Se eu já te dei meu filho, você acha que eu não ia te ajudar? Se você estivesse lá sendo assaltado, eu não ia lá te ajudar? Eu já te dei meu filho para te ajudar. Então é essa ideia, sabe? A gente tem que trazer as coisas para a nossa realidade, mais assim, para ter noção, falar assim, quando eu oro pro pai, ele vai me ajudar. Então é isso. Ah lá, não temei. O que eu falei para você? Não tenha medo. Não temei, tá? Ai, obrigado. Porque olha, eu tô com fome, cheguei da academia, tô quase desmaiando aqui, botei meu franguinho ali pra arrumar, mas eu gosto de compartilhar pra gente ter esse conhecimento da palavra, principalmente para perder o medo, porque o que eu vejo, o problema da humanidade hoje, e eu acho que eu não vivi aquelas épocas, mas todo mundo sempre teve. Hoje eu estava lendo sobre Sócrates e ele falando dos jovens, naquela época é toda a mesma coisa. Mas hoje as pessoas sofrem muito com medo, com ansiedade, pensando no futuro, porque dá muito difícil mesmo para todo mundo. Quem não tem Jesus, tá difícil. Você compete com robô, você compete com um monte de gente que tem dinheiro, você compete por emprego, compete por pouco. Para você comprar 1 quilo de carne hoje é R$ 60, R$ 50 para você sustentar filho. Então não é fácil. Ah, eu não vou ter medo. Ah, eu não vou ficar ansioso. Não. Mas o conhecimento é que vai fazer isso. Vai tirar a sua ignorância e vai trazer para você a ideia de que o Pai vai te dar tudo o que você precisa. Não é o que você quer, é o que você precisa. É o pão de cada dia, é a paz, é isso, tá? Então é essa a ideia. Não, e é isso mesmo, é energia. Se você vibrar na energia do medo, você vai atrair quem traz o medo, que é os demônios, os arcontes. Se vibrar na energia da fé, da coragem, que é a fé, aí você vai vibrar e vai trazer essa energia do Pai da luz que está dentro de você. Então é isso. E cada um tem umas palavras. E aí ele fala assim, não temei, eu estou sempre convosco, como eu vos tenho dito anteriormente, quando ainda estava em corpo presente. Em seguida veio um relâmpago e um trovão do céu, e o que havia aparecido a eles naquele lugar foi levado ao céu. Então Jesus falou, não tenha medo, porque eu estou com você, eu estou junto com você. Igual quando eu estava junto com você no corpo, eu estou junto com você agora. Então isso é energia. Essa ideia aqui é energia. Essa ideia aqui, ele fala, não temei, eu estou sempre convosco. Então, Jesus fala, eu estou sempre convosco, é essa ideia. Ao mesmo tempo que ele está lá com o Pai, que ele falou, eu vou subir para o Pai. Então, se ele fala, eu estou sempre convosco, então ele é energia pura, porque ele está lá acima do universo com o Pai, e ao mesmo tempo ele está presente com os apóstolos e está presente com você. Então, esse entendimento de energia que é importante. Ele fala, não tenha medo. Porque a partir do momento que você tem medo, você não acredita que Jesus está com você, que ele é onipresente. E as pessoas falam, ah, Deus é onipresente. Elas têm essa ideia. Mas eles acreditam que Deus é um velhinho de barba lá, que está sentado num trono e Jesus está lá sentado numa cadeira lá. E aí só esse pensamento, porque o pensamento é muito importante. Eu dou risada assim, eu brinco, mas eu não gosto de falar assim porque ofende a fé de alguns. Mas eu estou tentando exemplificar. Só esse pensamento já te dá um medo. Porque você pensa assim. Mesmo que você entenda que existe a velocidade da luz, mas você pensa, Deus está lá no céu, sentado num banco. Quanto tempo que ele vai demorar para me ajudar? Jesus está lá, então você vai orar, Jesus me ajuda. Aí você fica pensando, nossa, vai demorar para ele me ajudar. Igual eu já vi em igreja, né? Eu não vou falar de igreja, mas igual eu já vi pessoas falando assim, ai, Deus me ajude. Mas ela fica assim, esperando, como se estivesse esperando. Ai, Deus levantar lá do banco, descer e vir, aí colocar. Não, porque elas não têm essa noção que o Pai está dentro dela, que o Jesus está aqui do lado dela, está dentro dela, está fora. Jesus falou, o reino está dentro, está fora. Então só essa ideia de você colocar Jesus como alguém, um ser que tem uma forma de um homem branco lá de barba que está sentado, só esse pensamento já te faz ter medo. Porque você pensa que vai demorar muito para Jesus descer aqui e te ajudar. Que ele está lá no céu.
Então, você não tem que pensar assim, você tem que pensar, Jesus está comigo toda hora, qualquer momento. Se eu estiver na rua, um ladrão aparecer, ele vai me proteger. E ele não vai nem deixar um ladrão aparecer. Então, essa ideia de que Jesus está te protegendo 24 horas por dia, que Jesus está protegendo sua casa, a pessoa está lá, tranca tudo e fica assim, meu Deus do céu, para toda hora e fica com medo de ter doença. Aí eu vou ter um câncer, aí eu vou ter um ataque, minha filha vai sofrer, minha filha vai acontecer isso, aquilo. Não é. Então, essa ideia de medo que perturba as pessoas, eu aprendi desde criança, então é muito difícil para mim pensar como as pessoas. Jesus falava comigo assim, quando era criança, Espírito Santo. Ó, você olha para um ponto, vai andando e para de pensar em tudo o resto e só ouve minha voz. Só tenta silenciar a mente. Então, eu tinha 7, 8 anos de idade fazer isso. Então, eu aprendi a pensar em uma coisa só ao mesmo tempo. Então, quando eu quero parar, eu paro e falo com Deus ou falo comigo mesmo. Aí eu paro. Então, eu não fico com 10 mil pensamentos, sabe? Pensando, olha, o que vai acontecer? Será que a pessoa me ama? Será que vai acontecer isso? E o Brasil? Como é que vai ser o Brasil? Eu não fico pensando. As pessoas perguntam pra mim, nossa, o que você acha da política? Eu nem penso. Quando eu leio, eu tô lá pensando. Aquele ponto de viver o agora que os budistas fazem, sabe? O Zen budismo fala de focar em uma coisa só. No yoga fala dharana. Esse pensamento, sabe? Você focar. Isso o Espírito Santo me ensinou sempre. E a gnose ensina isso. Porque você não pode encher sua mente com um monte de coisa. Porque aí vem medo. E aí você se afasta de Deus. Porque a partir do momento que acontece uma coisa ruim, você esquece de Deus e você nem vai lembrar. Mas quando as pessoas falam Deus também, eu não gosto de falar a palavra Deus. É muito genérico. Aí você pode falar qualquer coisa, é um Deus. Mas eu falo o Pai, o antepassado, o Espírito Santo. É maravilhoso. A Sofia e tal. Porque daí você dá um nome e você coloca aquela ideia. Que a Sofia, a energia, o universo, o pai do universo, você entende que essa energia da física quântica, ela está dentro de você, o mesmo poder que está aqui fazendo minha unha, meu sangue fluir, que está dentro aqui, ele está no universo fazendo uma estrela, que é hidrogênio, a gente fala, as reações, a eletricidade, os elétrons, está tudo aqui. Então essa compreensão que faz você entender que você não pode ter medo. Mas eu vou terminar o livro aqui que eu tô com fome. E bem-vindos todos que estão aí na live, também o Alien BR aí, que sempre gosta dos seus vídeos aí, todo mundo que acompanha, eu gosto muito e nós estamos aprendendo. Se eu errar alguma coisa, não me julguem porque eu estou aprendendo ainda. Aí ele fala assim, em seguida um relâmpago veio do céu. Então, é só essa ideia de Jesus ser uma luz, já é totalmente diferente da Bíblia. Na Bíblia ia falar, olha, apareceu lá um corpo e aí eles pegaram lá na ferida, deixa eu ver uma ferida. Não, aqui para nós Jesus é uma luz. Que aqui ele fala assim, eis que surgiu uma grande luz para que as montanhas brilhassem diante de sua aparição. Então, quando Jesus apareceu, foi uma luz que brilhou, ele iluminou todas as montanhas. Os discípulos olharam aqui e uma voz clamou a eles. Então ele nem apareceu, foi uma voz. Eles estavam falando que uma voz estava vindo da luz. Então essa ideia, sabe? Esquece aquele negócio de, olha, vou dar uma forma para Jesus. Aquilo era o corpo lá que ele usou, mas ele é luz. Pensa em Jesus como luz, e luz perfeita. Aí, então os apóstolos deram graças ao Senhor por cada bênção, e eles retornaram a Jerusalém. Enquanto subiam, eles falavam uns com os outros no caminho sobre a luz que havia aparecido. Eles não estavam falando sobre Jesus, sobre o corpo. Eles vinham falando sobre a luz. Então, essa é a ideia. Os apóstolos estão felizes demais. Eu queria ter essa experiência de ver aquela luz e falar, ouvir a luz. Eu não ia ter medo de nada, mas eu já tenho essa experiência porque eu tenho dentro de mim. Eu ouço a voz do Espírito Santo dentro de mim, a gnose, tenho esse conhecimento, então eu tenho essa percepção. Mas a gente tem que ter fé, e a fé é melhor. Jesus falou, aqueles que virão serão triplamente abençoados. Nós somos maiores do que os apóstolos, ele falou. No apócrifo de Tiago, ele fala isso para Pedro e para Tiago. Que os apóstolos proclamaram a verdade para que nós, que nascemos hoje no fim dos tempos, fôssemos triplamente abençoados. Então ele proclamou a verdade para nós. Eles ajudaram a proclamar a verdade. Então nós somos os escolhidos do último tempo, da geração sobre a qual não há reino. Nós que estamos vivendo nessa época, esses livros foram guardados para nós. Todos esses livros, tem um monte de livro que fala assim, guarda numa montanha, porque essas palavras não são para essa geração, porque essa geração de hoje aqui, 2000 anos atrás, não vai entender. Esses livros vão ser descobertos depois, no final do tempo, quando eles vão conseguir compreender essas palavras para poder alcançar o poder.
Então, imagina, se tivesse descoberto essas palavras em 1500, ninguém ia entender. Ia falar, ó, existem bilhões e bilhões de estrelas, esse poder, essa luz, você é feito de luz. Não, porque eles não acreditavam que mataram lá, nem lembra, Copérnico, Galileu, porque ele queria falar que a Terra não era o centro do universo, a gente ia ser todo morto aqui. Eu já estaria sendo crucificado. Mas tudo bem, retornar que eu tô morrendo de fome. Mas é bom fazer um jejum, né? Aqui e tal. Eles falam aqui, essa parte é legal. E quando eles falaram da luz que apareceu, surgiu um comentário sobre o Senhor. E foi dito, se ele, o nosso Senhor, sofreu, quanto então devemos sofrer? Então eles falaram assim, aqui eles não estavam falando, nossa, Jesus brilhou pra gente, será que a gente vai ganhar na Mega Sena? Eu quero ser milionário, quero uma mansão. Nossa, o outro fala, vamos fazer a campanha lá da prosperidade na segunda-feira lá pra gente ficar milionário, que Jesus fala com a gente. Então nós vamos ordenar que o Pai, porque nós somos filhos, nós ordenaremos que a gente vai ser rico. Não era assim, então não vai nessas igrejas, tá, gente? Eu tô dando um spoiler aí. Mas não segue esses pastores que falam, olha, você tem que desafiar Deus para ele hoje, em 48 horas, te responder. Senão você fala, eu não vou te servir. Gente, quando eu ouço essas palavras, eu fico, meu Deus do céu. Nasci na época errada. Porque os apóstolos não oravam assim. Então eles falaram, se ele sofreu, então quanto que a gente vai ter que sofrer? E aí Pedro respondeu, dizendo, ele sofreu em nosso nome. É necessário que também soframos. Que soframos também por causa da nossa pequenez. Então esse conhecimento de saber que você é pequeno, isso é maravilhoso. Você ter noção da sua pequenez. Isso é conhecer a si mesmo, saber, eu não sou um Deus, eu não sou super poderoso, eu sou pequeno, eu dependo do Pai. E se Jesus sofreu, eu vou sofrer também. Então, imagina você ver que seu mestre foi lá crucificado, e aí você pensa, se eu continuar servindo ele, eu vou ser crucificado também. Mas mesmo assim eles continuavam sendo. Então o que eu trago para você é, sirva a Deus sem pensar nas recompensas, sem pensar em ficar milionário, em rico, em coisas. Não, sirva a Deus pelo fato do descanso, de você ter paz interior que Jesus te dá, que você vai ter a salvação. Independente se você vai sofrer. Amanhã você falou que não ia sofrer. Não, você vai sofrer. Até você aprender a lutar contra os arcontes, contra os demônios, você sofre. Mesmo depois também você pode sofrer. Mas você vai sofrer com um intuito e nada é em vão. Talvez para apresentar o evangelho para alguém, para fazer alguma coisa, tudo tem um preço do Pai promover para você sofrer, para você não se apegar ao corpo e para você chegar e ser salvo. Então tudo tem um propósito diante de Deus. Esse sofrimento que você está passando agora tem um propósito. Deus vai te tirar dele através da fé, sem medo. Então mesmo que você sofra, não fique pensando, vou ir servir os demônios, vou fazer isso, ou vou me matar. Não. O sofrimento tem um motivo. E todo mundo que serve a Deus tem que sofrer um pouquinho. Porque nós não estamos na casa de Deus, nós estamos no mundo gerado e criado pelos arcontes, pelos demônios. Então, quando eles te veem, eles vão tentar te destruir, tá? Eu vou colocar aqui. Peraí que eu tô com sede, nem trouxe minha água, mas vou ler um pouquinho. Aí ele fala da nossa pequenez. Aí Jesus fala de novo. Eis que uma voz veio a eles dizendo... eu vos tenho dito muitas vezes. Então, é muito legal, porque Jesus estava ali, do lado deles, eles andando, achou que Jesus tinha ido embora. E aí eles começaram a fofocar, falar, olha, Deus, será que a gente vai sofrer? Aí, Jesus já nem apareceu a luz, só veio a voz. Gente, eu acho muito legal isso. Não sei quem gosta também, mas eu gosto muito. Então veio uma voz, imagina, Jesus está aí do meu lado, está aqui comigo, está aí com você. A gente nem sei, tem gente de outros estados, outro lugar, e Jesus está aí, está aqui também. Então ele é onipresente. Jesus é maravilhoso. Eis que uma voz veio a eles, dizendo, eu vos tenho dito muitas vezes, é necessário que sofrais. É necessário que eles vos levem às sinagogas e aos governantes, para que vós sofrais. Mas aquele que não sofrer, aí tem uma reticência aqui, que eu não sei o que está escrito, que foi perdido, o Pai, para que ele possa. E os apóstolos se rejubilaram e ficaram felizes imensamente e seguiram para Jerusalém. E eles foram ao templo. Mas eu vou dar um parênteses aqui. Imagina Jesus, seu mestre, falar assim para você, você vai sofrer, você tem que sofrer. Eu já falei para você vai ir para a sinagoga, eles vão te levar lá nas igrejas deles, na sinagoga vão te levar para os governantes, e vocês vão sofrer, vai morrer.
Você ia ficar chorando, né? Eu ia falar, meu Deus do céu, o que que eu fiz que seguir esse cara aí? Jesus amado, o que que eu comecei essa vida aí? Por que que eu não continuei lá no judaísmo, lá sacrificando animal? Eu falaria, Pedro poderia falar, nossa, por que que eu não continuei pescando lá meus peixinhos? Mas o mais legal aqui é que ele fala, e os apóstolos se rejubilaram. Depois Jesus falou que eles iam sofrer, eles ficaram felizes, muito, mas muito, rejubilaram imensamente. E seguiram para Jerusalém, onde todo mundo queria matar eles. Então essa ideia, então por isso que eu falo, o gnosticismo é muito legal. Porque para que alguém faça isso, a pessoa tem que ter visto e ouvido muita coisa fenomenal, ter a certeza da salvação incrível. Então não é só o que tem na Bíblia, eles ouviram coisas de Jesus, essas coisas sobre o universo, sobre tudo, que fazia com que eles não ligassem se morressem. Então isso é despir do corpo, eles não ligavam se morresse essa carne, porque eles tinham a certeza da salvação. E não salvação como os judeus falam, como as pessoas falam, você vai morrer e vai lá para um céuzinho que vai ficar lá com animais, convivendo com animais. Não, a salvação para eles, o entendimento do que é salvação é voltar para o Pai, é você ter esse descanso de ser luz, ser imortal e viajar por meio de todo o universo sem ser parado por demônio algum, por arconte algum, e chegar acima do universo e ver toda essa imensidão. Eu fico maravilhoso. Eu até postei hoje, quando eu vejo esses filmes do universo, que hoje eu posso ver, tem um vídeo que o cara foi para Netuno. O cara tá lá e vê, e você vê aquela imensidão de estrela de coisa e você tá ali. Mas ele tá numa nave, a gente vai ser luz. No livro Psicofia ele fala que quando você morre, você vai se tornar uma luz radiante que você vai subir e nenhum arconte, nenhum poder vai poder te deter. Você vai se tornar maior que as estrelas, maior que tudo. Então é isso que os apóstolos ficavam felizes, porque eles estavam ansiosos para ter isso. Então você tem que ficar ansioso para se tornar luz, para voltar para o Pai. Eu tô com fome. Aleluia. Ó, tá terminando. E eles foram ao templo e ensinaram a salvação em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que eu tô falando para vocês, ensinando a salvação. E eles curaram uma multidão. E eles curaram todo mundo. Então, quem tá doente aí, eu curo vocês. Que o Espírito Santo cure todos vocês. Que o Pai enviou o arcanjo Rafael para curar vocês e tirar todas as doenças de vocês, em nome de Jesus. E dá para vocês tudo que vocês precisam. Porque isso é simples para Deus. É só fazer uma oração assim e pronto. Mas eles fizeram isso. Multidão eles queriam curar. Mas ninguém estava nem aí para curar. Eles queriam a salvação. Então a gente ensina a salvação. E Pedro abriu a boca e disse aos seus companheiros discípulos: Nosso Senhor Jesus nos mostrou tudo enquanto estava em corpo presente. Eis que ele desceu. Meus irmãos, escutai a minha voz. Ele foi preenchido pelo Espírito Santo. Ele então falou: Nosso iluminador Jesus desceu e foi crucificado. E ele suportou uma coroa de espinhos. E ele colocou a vestimenta real. E ele foi crucificado em uma árvore. E foi enterrado em uma sepultura. E ele se levantou dos mortos. Meus irmãos, Jesus é alheio a esse sofrimento. Mas nós somos aqueles que sofremos pela transgressão da mãe. E por causa disso, ele fez tudo como nós. Pois o Senhor Jesus, o Filho da glória imensurável do Pai, ele é o autor da nossa vida. Meus irmãos, vamos, portanto, não obedecer a estes desregrados e caminhar. Então Pedro reuniu também os outros, dizendo: Ó Senhor Jesus Cristo, autor de nosso repouso, dá-nos um espírito de compreensão, para que também possamos realizar maravilhas. Em seguida, Pedro e os outros apóstolos o viram, e eles foram munidos com o Espírito Santo, e cada um realizou curas. E eles partiram para pregar o Senhor Jesus. E eles se reuniram e saudaram uns aos outros, dizendo Amém. Então Jesus apareceu, dizendo a eles: A paz esteja convosco, e todo aquele que crê no meu nome. E não temei, observai, eu estou sempre convosco. Então os apóstolos se separaram uns dos outros em 4 palavras para pregar, e eles foram com o poder de Jesus em paz.
Tá vendo? Isso é muito forte. Então Pedro levantou e falou tudo isso. E ele quis falar para eles: Jesus é alheio a esse sofrimento. Vocês viram lá Jesus sendo crucificado, sendo sepultado, colocando uma coroa de espinho. Aquilo era o corpo carnal. Jesus não sofreu nada, porque Jesus é a luz espiritual que estava dentro desse corpo. E no Apocalipse de Pedro, ele ainda fala que Jesus é o Salvador que estava fora do corpo. Quando estava aquele sofrimento, era o corpo dos demônios que estava lá sendo massacrado, dos arcontes. E Jesus falando com ele, falando: olha lá, ó, eles estão cegos, pensando que estão destruindo o filho do Pai, mas eles estão destruindo o filho da glória deles, dos arcontes, não estava. E tinha um Salvador ainda em cima de uma árvore, ele falou: aquele é o Salvador em vida, aquela é a luz perfeita que estava junto. Então Jesus não sofreu nada. Ah, Jesus sofreu, não, Jesus não é alheio aos sofrimentos, mas nós sim sofremos. Pedro fala: nós estamos aqui nesse mundo, e ele fez tudo isso para que a gente não sofra. Então ele fala: não vamos obedecer a esses desregrados, aos arcontes, aos demônios, a essas autoridades que dominam o mundo, que querem enganar o mundo. Então não vamos obedecer ninguém e vamos seguir o Pai somente. E aí eles foram e pediram para Deus: me dá o espírito, para Jesus, me dá o espírito de compreensão, para que nós possamos realizar milagres. Então Jesus veio para eles e apareceu. Aí sim Jesus apareceu para eles na forma do corpo espiritual, no corpo não importa, e apareceu e deu para eles o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, eles foram munidos de poder e realizaram curas e ajudaram. Que eles falaram: nós precisamos realizar milagres. Porque se não realizar milagre, ninguém vai acreditar. Se eu não realizar um milagre, ninguém vai acreditar. Alguém vai aqui e coloca aqui. Eu vou começar a fazer isso nas lives. Falar: ó, se tem algum problema aí, pede aí, coloca na live aí. O que você quer ganhar? O que você quer? Tá com doença aí, que Deus vai te curar. Aí a pessoa vai crer, porque é mais fácil isso, né? O que as pessoas fazem. Mas a gente... para mim é muito irrisório. Para mim o que vale é a salvação em nome de Jesus, independente da coisa. Eu vim aqui para curar almas, não curar corpo. Então você não temer é isso. E esse não temer, Jesus fala de novo aqui, ó: não temei, observai, eu estou sempre convosco. Então sempre ele repete: não tenha medo, não tenha medo, eu estou sempre com você. Então eu vou terminar essa live falando: não tenha medo, Jesus está sempre com você. Quer ter Jesus? Não ter medo. Confia que ele está sempre com você. Agora eu vou terminar, que eu vou jantar. Mas boa noite, obrigado a todos que ficaram até o final, quem assistiu uma parte, todo mundo, que Deus abençoe, o Espírito Santo ilumine vocês, recebam o Espírito Santo em nome de Jesus.